vamos entrar nos fatos. Cinderela, Rapunzel e Branca de Neve. E aí, qual que vocês querem que eu fale primeiro? Eu ouvi alguém falando Branca de Neve. Então vamos lá, vamos começar da Branca de Neve. Como é que é a história da Branca de Neve? Pelo que eu dei uma olhada aqui, havia um rei que teve uma filha e parece que, sei lá, a rainha morreu e aí ele acabou casando com outra mulher e essa segunda mulher virou rainha. Pelo menos é mais ou menos assim. E aí o rei morreu. Quando o rei morreu, ficou só a rainha, né, que era a madrasta, né, e a princesinha linda, maravilhosa, que era a filha legítima mesmo do rei. E a rainha malvada vivia perguntando pro espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? E o espelho ficava lá babando o ovo dela, o espectro do Mangina, né? Não, você é a mais linda do planeta, do universo, sei o que lá. Beleza. Isso todo dia acontecia. Quem é mais bela? Você. Quem é mais bela? Você. Até que essa princesinha foi crescendo, entrou na adolescência e pá! Ficou gatinha. E um belo dia o espelho meu falou: você não é a mais bela não, você é a mais bela depois da fulana, você é a segunda mais bela, mas mais bela não é mais não. E aí a rainha, repleta de ódio, contratou um caçador para matar a Branca de Neve. E aí a gente entra naquele enredo, né? Na história original que eu encontrei aqui na internet, ela tentou matar a Branca de Neve 3 vezes, não foi só com a maçã não, teve outras coisas também. E os anões ajudaram a Branca de Neve, cederam a casa deles como refúgio, né? Cuidaram dela na hora que ela estava adormecida, eles acharam que ela estava até morta e tal. E aí, vamos botar uma lente e olhar profundamente num detalhezinho que vai acontecer agora. Na hora que a Branca de Neve estava lá envenenada com a maçã, praticamente num caixão que eles botaram ela, um príncipe surge. E aí algo mágico acontece e tal, e aí ela acorda e se encanta pelo príncipe e tal, e eles são felizes para sempre. Sempre, já percebeu que essa história de conto de fadas sempre termina com a mulher terminando com um príncipe, desejando um príncipe? E o que é a figura do príncipe? Vamos sair dessa conotação de homem belo e jovem, eu acho que não é muito por aí não. O príncipe é o cara rico. É o que mais ostenta nessa época medieval, que é onde esses contos de fadas geralmente ocorrem. Porque naquela época, o príncipe era o aspirante a rei. Então ele tinha o poder, tinha riqueza, tinha o poder, tinha um exército à disposição dele, ele tinha uma valentia, onde ele passava as mulheres se jogavam em cima dele. Então ele era o cara rico, era o alfa. Então, você pode perceber que essas histórias sempre termina com um príncipe. Por que a Branca de Neve, por exemplo, sei lá, não se apaixonou pelo caçador que deixou de matá-la? Um jovem caçador e belo, por que ela não se apaixonou por ele? Ou com um lavrador, ou com um mascate, com qualquer coisa da época. Não, é sempre um príncipe. E agora vamos olhar o outro lado. Ela é perseguida pela madrasta malvada. O que era a madrasta malvada? Uma mulher com idade, que perdeu a beleza. A beleza dela foi se desfazendo, da Balzaca, da rainha malvada. E um belo dia, a beleza dela se esvaiu, né? Provavelmente passou o ol. E a beleza da novinha, né? Da jovem Branca de Neve, superou a dela. Então é a questão do ol. Vamos mudar de conto de fadas, mas não vamos mudar de enredo, porque é praticamente a mesma coisa? Vamos para Rapunzel. Rapunzel, eu fiz uma pesquisa aqui, a história é mais ou menos a seguinte. Havia um casal que estava querendo ter filho, moravam lá na lavoura lá, e eles tinham como vizinha, em alguns uma região um pouco próxima, né, ali, tinham como vizinha uma bruxa velha e má. E de repente, depois de muito quererem ter filho, esse casal acabou engravidando, a mulher acabou engravidando, e quando ela estava grávida, ela teve desejos de comer lá, acho que foi rabanete e tal, comer um negócio lá, e o marido dela resolveu entrar nas terras da bruxa má para pegar esse negócio que a grávida queria comer por conta de desejos, né? Porque só tinha isso lá na terra da tal da bruxa má. E aí, quando ele entregou esse negócio para
para a mulher comer. A bruxa, por alguma razão, descobriu, foi lá e ia amaldiçoar eles e enfeitiçar eles, a menos que eles entregassem a filha recém-nascida para ela. E aí o casal entregou a filha recém-nascida para a bruxa. Foi assim que tá narrada a história. A bruxa levou a menina para ela criar, né? Tal da Rapunzel. E detalhezinho, quando essa menina atingiu 12 anos, a bruxa pegou ela, colocou no alto de uma torre inacessível, sem escada, sem nada, e deixou ela trancada lá. Quando completou 12 anos. Estranho, né? Justamente quando entrou na adolescência, quando entra na puberdade, quando a menina começa a menstruar. Não é meio estranho? Mas enfim, a história é assim. 12 anos, a bruxa pega a bruxa velha e má, coloca ela no alto da torre e deixa ela incomunicável e isolada. Um belo dia, um príncipe está passando lá perto da torre e escuta a Rapunzel cantando, e aí eles acabam conversando, ela joga a trança, puxa o tal do príncipe e tal, e aí a história vai desenrolando, né? Chega uma hora que a bruxa descobre que o príncipe está lá e tal, enfim. Qual é a grande questão da história? De novo um príncipe. Por que a Rapunzel não jogou as tranças para um lavrador que passasse ali, né? Para um cocheiro, para um mascate, para um caçador, para um garimpeiro, sei lá. Um garimpeiro jovem e belo, um caçador jovem e belo. Não, é sempre um príncipe. A única questão que diferencia um príncipe jovem e belo para um caçador jovem e belo, para um lavrador jovem e belo, é a questão do dinheiro. Volto a dizer, a questão do poder. Sempre termina no poder, no príncipe. E agora vamos olhar outra questão. A bruxa velha e má arruma uma desculpa para pegar a criança do casal, né? E se apropriar dessa criança. Isso me parece uma mulher frustrada, que a bruxa é uma mulher de idade solteira, né? E frustrada talvez por não ter tido uma família, não ter tido marido, não ter tido, né? E criou uma oportunidade de se apropriar do filho alheio. E começou a criar essa menina para si. E na hora que a menina vira mulher, né? Ou seja, entra na puberdade, 12 anos de idade, ela pega essa menina e trancafia no alto de uma torre. Isso não parece uma certa forma de evitar que essa menina tenha contato com homens? Vocês conseguem perceber isso? Isso de certa forma não lembra um pouco o feminismo? Aquelas mulheres frustradas e com idade avançada, que ficam bostejando e reativas a tudo no mundo e tal, e que tem ódio a homens. Então você imagina se essa bruxa fosse uma versão de uma feminista. Pega uma criança para si, para saciar essa maternidade que ela não teve, que ela não gerou, né? Esse senso de maternidade frustrado. E na hora que a menina vai entrar na puberdade, ela tira, botando numa torre inacessível para tirar do contato de qualquer homem, né? Para que, né, não tenha essa experiência com homens e tal. De certa forma, não lembra um pouco o feminismo? Vamos continuar então agora para Cinderela. A Cinderela, a história é a seguinte, mas não fica muito diferente não, mas é a seguinte. Um rico comerciante tinha uma esposa, a esposa engravidou e deu à luz a tal da Cinderela. Só que logo que a Cinderela nasceu, a mãe, por alguma complicação lá que seja, morreu. E o viúvo, né, o pai dela, o rico comerciante, acabou se casando com outra mulher que já tinha 2 filhas. Ou seja, uma Amy Sol, que já tinha 2 filhas. E passou-se um tempo, essa segunda mulher, né, do rico comerciante, arrogante, nariz em pé, topetudo e tal, um belo dia o cara morreu, o rico comerciante. Então a Amy Sol ficou dona do patrimônio do cara, da riqueza do cara, com as 2 filhas dela, que eram as suas preferidas, porque era a filha legítima dela, né, e ficou com a enteada, que era a tal da Cinderela. Então Cinderela é belíssima, enquanto a Amy Sol Balzaca feia e as filhas também feias. Então elas tratavam a Cinderela como uma serviçal, uma espécie de vingança, né? E aí a gente já conhece a história mais ou menos, né? A Cinderela queria ir pro baile ah, caramba, fugiu a palavra aqui. Da corte, pro baile da corte, que o príncipe queria conhecer uma futura esposa, uma noiva, sei lá o quê. E aí elas trataram um jeito de não deixar a Cinderela ir e simplesmente as 2 filhas da madrasta ir, que era privilegiada pela madrasta. Mas a Cinderela chora e consegue com a fada madrinha um vestido e tal, foi lá conhecer o príncipe e o sapatinho ficou para trás e tal. O príncipe tenta descobrir onde está a amada dele, não sei o que, e
Na hora que vai na casa dela, ela estava trancada no sótão por conta das duas irmãs e da madrasta, mas alguém viu ela lá, o príncipe deu ordem para que ela saísse do quarto, e aí experimentou o sapato, e aí foi feliz para sempre. Tá. De novo, um príncipe que é o enredo da história. É o cara que ganha a mulher, que leva a mulher. Por que que não é o cocheiro, o lavrador, bonito e jovem, o caçador bonito e jovem? Não, tem que ser o príncipe. Né? Mais uma vez, hipergamia, mais valia, o que que traz, o que que tem mais a oferecer para a mulher. Outra questão que eu quero falar nesse caso da Cinderela. M. Sol tirou vantagem do cara rico, M. Sol com inveja da beleza da mais novinha, e essa questão também das duas irmãs dela, né, que eram feias e queriam se jogar em cima do príncipe. Se vocês pegarem essa história para ler, elas ficam se jogando, desesperadas, pelo alfa, né, que é o príncipe na época, né, e fazendo de tudo para poder ficar com o príncipe. Então rasgaram o vestido da Cinderela, trancaram ela no quarto, ficaram, né, rodeando um príncipe, tentando se oferecer para ele e tal. Então assim, são contos de fadas antigos, mas que a hipergamia está ali. Está nítida, clara, e a gente consegue até observar outros fragmentos de coisas que está muito claro hoje no dia a dia aqui, que é a questão das pinceladas do feminismo nessa história, né? Igual falei da bruxa que isolou a Rapunzel quando ela completou 12 anos, essa questão da M. Sol que casou com um comerciante rico, sempre existiu a hipergamia. Isso foi sendo ensinado para as mulheres, né, através até mesmo desses contos de fadas, mas infelizmente para os homens não. Para os homens essa Red Pill não foi dada. Foi criada uma historinha colorida de amor, que o príncipe se apaixonou pela princesa e a princesa se apaixonou pelo príncipe e foram felizes para sempre. Felizes para sempre é uma pinóia. Na verdade, eram felizes para sempre porque a hipergamia naquela época só podia ser exercida se a mulher ficasse com o príncipe para sempre, porque não existia separação. Na época lá, se a princesinha, vamos dizer assim, a Branca de Neve, a Rapunzel ou outra lá, se juntasse com o príncipe e depois se separasse, se ela não fosse morta por um príncipe, né, pelo exército dele, já estava no lucro. Porque existem vários casos de reis, né, reis antigos, que descobriram que a mulher traía ele, simplesmente matava o amante e a mulher, né? Então assim, por isso que antigamente o felizes para sempre era para sempre, né? Hoje já não é assim. Hoje a mulher simplesmente enjoa, não quero mais, dá um pé na bunda do cara e arranca o patrimônio dele e vai para frente com o nariz em pé, se dizendo empoderado. É isso aí, galera. Red Pill, Red Pill, Red Pill!